Você consegue imaginar o desespero de uma mãe ao perceber que o veneno que preparou para matar sua sogra está prestes a ser bebido pelo próprio filho? Pois é exatamente isso que aconteceu com Letícia, uma mulher de 32 anos que planejou o crime perfeito, até que tudo saiu completamente do controle. O ódio que ela sentia pela sogra era tão intenso que a cegou completamente. Ela não pensou nas consequências, não imaginou que o destino poderia pregar uma peça tão cruel. E quando viu seu filho levando o copo aos lábios, foi tarde demais para voltar atrás. Essa história vai te deixar sem ar. Antes de eu contar todos os detalhes desse caso chocante, se inscreva no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já viveu ou conhece alguém que passou por uma situação de conflito familiar extremo? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora é perturbador do início ao fim. Letícia sempre sonhou com um casamento feliz. Desde criança, imaginava-se vestida de noiva, construindo uma família amorosa e vivendo em harmonia. Aos 25 anos, conheceu Ricardo, um homem carismático de 28 anos, bem-sucedido em sua carreira como arquiteto. Ele parecia perfeito, atencioso, romântico, ambicioso. O namoro foi intenso e, após 2 anos, eles se casaram em uma cerimônia linda que parecia saída de um conto de fadas. Mas o que Letícia não sabia é que, junto com Ricardo, viria um pacote que transformaria sua vida em um pesadelo. Dona Marlene, sua sogra. Marlene era uma mulher de 58 anos, viúva há 10 anos, que dedicara toda sua vida a criar Ricardo como filho único. Ela era extremamente possessiva e controladora. Para Marlene, nenhuma mulher seria boa o suficiente para seu filho. E Letícia, aos olhos dela, era especialmente inadequada. Desde o primeiro encontro, Marlene deixou claro sua desaprovação. Criticava a forma como Letícia se vestia, muito vulgar. Sua profissão como designer gráfica não é uma carreira séria. Sua família, gente simples demais. E até mesmo sua aparência física, poderia perder uns quilinhos. Cada comentário era uma facada disfarçada de preocupação ou conselho. Ricardo, preso entre a mãe e a esposa, sempre tentava amenizar as situações. Ela é assim mesmo, não leva a mal. É só o jeito dela demonstrar que se importa, ele dizia. Mas Letícia sabia que não era apenas jeito. Era maldade pura e calculada. Nos primeiros meses de casamento, Letícia tentou conquistar Marlene. Fazia almoços especiais quando a sogra visitava, comprava presentes, elogiava suas opiniões. Mas nada funcionava. Cada gesto de gentileza era recebido com desdém ou crítica. Esse arroz ficou sem sal. Você não sabe cozinhar direito. Que presente estranho. Você não conhece meu gosto. Por que meu filho casou com você mesmo? A situação piorou drasticamente quando Letícia engravidou. Em vez de felicidade, Marlene demonstrou ciúme. Agora você vai prender meu filho com uma criança, ela disse, sem nenhum constrangimento. Durante toda a gravidez, Marlene fazia questão de questionar cada decisão de Letícia. O nome escolhido para o bebê, a decoração do quarto, até mesmo o hospital onde faria o parto. Quando Theo nasceu, um lindo menino de olhos claros, Letícia esperava que as coisas melhorassem. Afinal, Marlene agora tinha um neto. Mas aconteceu o oposto. A sogra tornou-se ainda mais presente e invasiva, aparecendo sem avisar, criticando a forma como Letícia cuidava do bebê, e até mesmo pegando o Theo dos braços da mãe dizendo, deixa que eu sei fazer melhor. Você está segurando errado, vai machucar o pescoço dele. Porque ainda não deu banho. Já está na hora. Esse leite não está na temperatura certa. Você não serve nem para ser mãe. Os comentários eram constantes, corrosivos, destruindo a confiança de Letícia em si mesma. Ricardo continuava sendo omisso. Quando Letícia reclamava, ele suspirava cansado e dizia, ela só quer ajudar. Você está sendo sensível demais. É hormônio pós-parto, vai passar. Mas não era sensibilidade. Era abuso psicológico sistemático. A gota d'água aconteceu quando Theo completou 6 meses. Letícia havia preparado uma festinha íntima em casa para celebrar o primeiro meio-ano de vida do filho. Marlene chegou com 3 horas de antecedência, reorganizou toda a decoração que Letícia tinha feito, estava amadora. Assumiu o comando da cozinha,
E quando os convidados chegaram, apresentou-se como praticamente a mãe do Theo, porque a Letícia não consegue cuidar sozinha. Letícia sentiu algo dentro dela se quebrar naquele momento. A humilhação pública, na frente de amigos e familiares, foi demais. Naquela noite, após todos irem embora, ela chorou até não ter mais lágrimas. Ricardo dormiu tranquilamente ao seu lado, alheio ao sofrimento da esposa. Foi naquela madrugada que o pensamento surgiu pela primeira vez. Um pensamento sombrio, terrível, que Letícia tentou afastar imediatamente. E se Marlene simplesmente desaparecesse? Ela sacudiu a cabeça, horrorizada consigo mesma. Como pôde pensar algo assim? Mas a semente estava plantada. E nos meses seguintes, conforme Marlene continuava sua campanha de humilhação e controle, aquele pensamento voltava cada vez com mais força. Letícia começou a fantasiar sobre uma vida sem a sogra. Imaginava a paz que teria, a liberdade de ser mãe sem julgamentos constantes, o casamento que poderia ter se Marlene não estivesse sempre interferindo. Os meses se passaram e a situação se tornou insustentável. Marlene havia conseguido uma cópia da chave da casa e entrava quando queria. Letícia perdeu completamente a privacidade em seu próprio lar. Acordava de manhã e encontrava a sogra já na cozinha, fazendo café. Voltava do mercado e Marlene estava lá, reorganizando os armários. Era uma invasão constante e sufocante. O relacionamento de Letícia com Ricardo também estava se deteriorando. Ele trabalhava cada vez mais horas, evitando estar em casa. Quando estava presente, mal conversava com a esposa. A intimidade do casal havia praticamente desaparecido. Letícia sentia-se sozinha, aprisionada, desesperada. Ela tentou terapia, mas o psicólogo não entendia a gravidade da situação. Estabeleça limites, ele dizia. Mas como estabelecer limites com alguém que não respeita absolutamente nada? Como estabelecer limites quando o próprio marido não te apoia? Uma noite, após outra discussão violenta com Marlene sobre a forma errada como estava criando o Theo, Letícia teve um ataque de pânico. Seu coração disparou, faltava ar, ela sentiu que ia morrer. Ricardo a levou ao hospital, onde foi medicada e liberada com diagnóstico de ansiedade severa, causada por estresse, explicou o médico. No caminho de volta para casa, Letícia finalmente explodiu. Sua mãe está me matando. Você não vê? Ela está destruindo nossa família, nosso casamento, a minha saúde mental. Ricardo, cansado, respondeu com frieza. Para de dramatizar. Minha mãe é idosa e sozinha. Ela só tem a gente. Se você não consegue conviver com ela, o problema é seu, não dela. Aquelas palavras foram como uma sentença de morte para qualquer esperança que Letícia ainda tinha de que as coisas melhorassem. Ricardo havia escolhido. E não era ela. Letícia percebeu que estava completamente sozinha nessa batalha. Foi então que ela tomou a decisão. Se Ricardo não ia fazer nada, se ninguém ia ajudá-la, ela mesma resolveria o problema. Marlene precisava sair de suas vidas. De forma permanente. A ideia era aterrorizante, mas ao mesmo tempo libertadora. Pela primeira vez em anos, Letícia sentiu que tinha algum controle sobre sua própria vida. Começou a planejar com cuidado obsessivo. Não podia errar. Não podia ser descoberta. Precisava ser algo que parecesse natural, acidental. Letícia começou a pesquisar na internet usando o computador da biblioteca pública, nunca o de casa. Aprendeu sobre venenos que simulavam ataques cardíacos ou derrames. Marlene tinha 58 anos, pressão alta, estava acima do peso. Não seria impossível que seu coração simplesmente parasse, certo? Ninguém suspeitaria. Decidiu usar Digitalis, um veneno extraído da planta dedaleira. Em doses corretas, é usado como medicamento cardíaco. Em excesso, causa arritmia fatal que pode ser confundida com morte natural, especialmente em alguém com problemas cardíacos pré-existentes como Marlene. Conseguiu cultivar a planta em vasos no quintal, dizendo que era para decoração. Durante 3 meses, com paciência infinita, extraiu e concentrou o veneno das folhas. Guardava tudo em um frasco pequeno escondido no fundo do armário da lavanderia, atrás dos produtos de limpeza. Ricardo nunca entraria lá. Letícia planejou cada detalhe. Escolheu um domingo para executar o plano.
Marlene sempre vinha almoçar aos domingos. Depois da refeição, tinha o hábito de tomar seu suco de maracujá gelado enquanto assistia a novela na sala. Seria o momento perfeito. Naquele domingo fatídico, Letícia acordou com o estômago embrulhado. Era o dia. Parte dela ainda não acreditava que iria fazer aquilo. Mas outra parte, a parte quebrada e desesperada, estava determinada. É ela ou eu, pensou. É minha sanidade ou a presença dela. Não posso mais. Preparou um almoço elaborado, como sempre fazia quando Marlene visitava. Frango assado, arroz, feijão, salada, farofa. Tudo perfeito. Marlene chegou no horário de sempre, já começando com as críticas. Esse frango parece seco. Você esqueceu de temperar direito de novo? Durante o almoço, Letícia mal conseguiu comer. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Theo, com 1 ano e meio agora, brincava na cadeirinha, alheio à tensão. Ricardo comentava sobre trabalho, entediado. Marlene monopolizava a conversa, reclamando da vida, dos vizinhos, de tudo. Depois do almoço, como sempre, Marlene se instalou no sofá. Cadê meu suco, Letícia? Você sabe que eu sempre tomo depois de comer. Letícia levantou-se com as pernas trêmulas. Era agora. Foi até a cozinha, pegou o suco de maracujá na geladeira, serviu em um copo alto. Com mãos trêmulas, Letícia abriu o armário da lavanderia e pegou o frasco escondido. Olhou para o líquido transparente dentro dele. 3 meses de preparação. 3 meses de planejamento. Tudo se resumia a este momento. Ela despejou o conteúdo inteiro no suco e mexeu bem com uma colher. O veneno era inodoro e sem sabor, dissolvendo-se perfeitamente na bebida. Respirou fundo, pegou o copo e voltou para a sala. Marlene estava reclamando da novela. Essas atrizes de hoje em dia não sabem interpretar. Na minha época era diferente. Letícia estendeu o copo para a sogra, mas sua mão estava tão trêmula que quase derrubou. Cuidado, sua desastrada. Quase derramou em mim, reclamou Marlene, pegando o copo com impaciência. Letícia ficou parada, hipnotizada, observando. Era real. Estava realmente acontecendo. Daqui a algumas horas, Marlene teria um ataque cardíaco. Cairia ali mesmo na sala, ou talvez em casa quando voltasse. Os médicos diriam que foi insuficiência cardíaca aguda. Ninguém desconfiaria. Ninguém faria autópsia em uma mulher de 58 anos com histórico cardíaco. Marlene levou o copo aos lábios, mas antes que pudesse beber, Theo começou a chorar. Mamãe! Mamãe! O menino estava com a fralda suja e desconfortável. Ricardo suspirou. Letícia, vai trocar o menino. Ele está fedendo. Letícia olhou para Theo, depois para Marlene segurando o copo, depois para Ricardo. Seu coração estava disparado. Eu já volto. Pegou Theo no colo e foi para o quarto trocar a fralda. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o bore do bebê. Vai demorar? Estou com sede aqui, gritou Marlene da sala. Já vai, só 1 minuto, respondeu Letícia, a voz falhando. Ela terminou de trocar Theo às pressas e voltou para a sala, o bebê ainda no colo. Quando entrou na sala, viu uma cena que fez seu coração parar. Ricardo estava segurando o copo de suco. O copo que era para Marlene. O copo envenenado. Mãe, você não vai beber isso? Então vou beber eu. Estou morrendo de sede. Cerveja me deu mais sede ainda, ele disse, levando o copo em direção à boca. O tempo parou para Letícia. Tudo aconteceu em câmera lenta. O copo se aproximando dos lábios de Ricardo. Seu marido. O pai de seu filho. O homem que ela amou um dia, apesar de tudo. E dentro daquele copo estava morte líquida. Morte que ela havia preparado com as próprias mãos. Não! Letícia gritou com toda a força de seus pulmões, assustando Theo que começou a chorar. Ela praticamente jogou o bebê no sofá e correu em direção a Ricardo, arrancando o copo de sua mão com tanta força que o líquido derramou no chão. O copo se estilhaçou no piso da sala. O suco envenenado espalhou-se pelo chão em uma poça laranja brilhante. Theo chorava assustado.
Marlene gritava indignada. E Ricardo olhava para Letícia com uma mistura de choque e raiva. Você enlouqueceu? Por que fez isso? Ricardo estava encharcado de suco, gotas escorrendo por seu rosto e camisa. Letícia estava paralisada, olhando para o líquido no chão. Aquilo quase matou Ricardo. Ela quase matou o próprio marido. O pai de seu filho. O suco estava estragado. Ela improvisou desesperadamente. Eu provei antes e estava azedo, fermentado. Ia te fazer mal. Por isso gritei. A mentira saiu atropelada, pouco convincente. Estragado. Eu mesma fiz esse suco hoje de manhã com frutas frescas, protestou Marlene, levantando-se do sofá indignada. O que está acontecendo aqui? Por que você está agindo tão estranha, Letícia? Ricardo observava a esposa com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Desconfiança. Você está bem? Você está agindo muito estranho. Primeiro quase derruba o copo na minha mãe, depois arranca de mim assim violentamente. Ele se aproximou dela, estudando seu rosto pálido, seus olhos arregalados de terror. Letícia, o que está acontecendo de verdade? Letícia sentiu o mundo girando ao seu redor. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Quase matou Ricardo. Quase transformou seu filho em órfão de pai. Quase destruiu tudo de uma forma que nem nos piores pesadelos ela imaginaria. Me desculpa. Eu só achei que... As palavras não saíam. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos no chão, bem ao lado da poça de suco envenenado. Soluços violentos sacudiam seu corpo. Theo continuava chorando no sofá, assustado com a cena. Ricardo pegou Theo no colo para acalmar o menino, mas seus olhos permaneciam fixos em Letícia, que estava no chão soluçando incontrolavelmente. Marlene, pela primeira vez desde que Letícia a conhecia, ficou em silêncio, observando a cena com uma expressão de surpresa e algo que parecia satisfação. Eu sempre disse que ela não era estável, Marlene finalmente falou, sua voz carregada de falsa preocupação. Ricardo, seu filho está vendo a mãe tendo um ataque de histeria. Isso não é normal. Ela precisa de ajuda profissional. Letícia levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Pela primeira vez, sentiu verdadeiro ódio não misturado com medo. Ódio puro. Cala a boca. Cala a maldita boca. Ela gritou, surpreendendo a todos. Você me transformou nisso. Você me destruiu aos pouquinhos. Você invadiu minha vida, meu casamento, minha maternidade. Você me fez sentir inútil, incapaz, insignificante todos os dias. Letícia, controla-se. Ricardo tentou intervir, mas ela continuou, anos de ressentimento finalmente explodindo. Eu estava bem antes de você. Eu era feliz. E você, com sua língua venenosa e seus comentários cruéis, me quebrou. Você me empurrou cada vez mais para o limite até eu. Ela parou abruptamente, percebendo que estava prestes a confessar. Cobriu a boca com as mãos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. Marlene estava pálida, mas com um brilho triunfante nos olhos. Finalmente tinha prova concreta de que Letícia era louca como sempre insinuou. Até você o quê, Letícia? A voz de Ricardo estava baixa, perigosamente calma. Complete a frase. Até você o quê? Letícia sacudiu a cabeça, desesperada. Não podia dizer. Não podia admitir o que tinha feito. Mas também não conseguia mais mentir. Estava exausta. Anos de abuso psicológico, de solidão, de desespero silencioso tinham cobrado seu preço. Ricardo, ela está claramente tendo um colapso nervoso, interveio Marlene. Precisa ser internada. Olha o jeito que ela está. Não pode cuidar de Theo nesse estado. Aliás, nunca pôde. Eu sempre disse isso. Algo dentro de Letícia se quebrou definitivamente com aquelas palavras. Marlene conseguindo, até naquele momento, manipular a situação a seu favor. Fazendo-se de vítima. De protetora. Quando foi ela quem causou tudo isso. Letícia começou a rir. Um riso histérico, perturbador, que fez Ricardo dar um passo atrás.
Internada? Você quer me internar? Ela olhou para Marlene com olhos selvagens. Sabe o que estava naquele suco? Sabe o que você ia beber? Letícia, para! Ricardo estava assustado agora. Segurava até o mais apertado contra o peito. Mas Letícia não podia mais parar. Era como se uma represa tivesse rompido. Veneno. Tinha veneno. Eu coloquei veneno para você morrer. Para finalmente ter paz. Para finalmente poder respirar na minha própria casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Theo parou de chorar, como se sentisse a gravidade do momento. Marlene ficou branca como papel. Ricardo parecia ter sido atingido por um raio, completamente imóvel. Você está brincando, né? A voz de Ricardo estava trêmula. Diz que você está brincando. Por favor. Letícia olhou para o marido, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Eu não aguento mais, Ricardo. Eu não aguento mais ela. Eu não aguento mais você não me defender. Eu não aguento mais me sentir invisível, inútil, atacada todos os dias na minha própria casa. Eu queria que ela sumisse. Eu queria minha vida de volta. Marlene encontrou sua voz novamente, agora esganiçada de pânico e indignação. Ela está confessando que tentou me matar. Ricardo, você está ouvindo? Sua esposa tentou me assassinar. Chama a polícia. Chama agora. Ricardo parecia estar em transe. Olhava para Letícia como se fosse uma estranha. Mas eu ia beber. Você viu que eu ia beber. E você impediu. Sua voz estava carregada de confusão e horror. Por que impediu? Se você me odeia tanto quanto odeia minha mãe, por que me salvou? Eu não te odeio. Letícia gritou. Eu nunca te odiei. Eu só queria que você me visse. Que me protegesse dela. Mas quando vi você com aquele copo, eu percebi que tinha ido longe demais. Que tinha me transformado em algo terrível. Em um monstro. Ricardo caminhou lentamente até o telefone, ainda segurando Theo. Suas mãos tremiam ao discar. Alô? Polícia. Preciso reportar uma tentativa de homicídio. Sua voz estava mecânica, distante, como se estivesse em choque. Letícia não tentou fugir. Não tentou impedir. Apenas ficou sentada no chão ao lado da poça de suco envenenado, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás. Parte dela sentia alívio. Alívio por finalmente ter acabado. Alívio por não ter que carregar aquele segredo terrível. Alívio por não ter manchado suas mãos com sangue de verdade. Marlene estava sentada no sofá, levando a mão ao peito dramaticamente. Meu coração está acelerado. Quase fui assassinada na casa do meu próprio filho. Ela estava adorando o papel de vítima. Isso era óbvio. A polícia chegou em 20 minutos. 2 policiais entraram, avaliando a cena. Uma mulher no chão em estado de choque, uma poça de líquido laranja com cacos de vidro, um homem segurando uma criança, e uma mulher mais velha no sofá com expressão de terror teatral. Ela tentou me matar. Marlene foi a primeira a falar, apontando acusadoramente para Letícia. Colocou veneno no meu suco. Ela confessou. Vocês ouviram? Ela confessou. Um dos policiais se aproximou de Letícia. Senhora, pode levantar, por favor? Vamos precisar que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. Sua voz era firme, mas não agressiva. Letícia levantou-se lentamente. Olhou para Ricardo, que desviou os olhos. Olhou para Theo nos braços do pai. Seu bebê. Seu filho amado. Que agora cresceria com uma mãe criminosa. Uma mãe que tentou cometer homicídio. Como explicaria isso para ele quando crescesse? Eu posso me despedir do meu filho. Sua voz era apenas um sussurro fraco. Ricardo hesitou, depois acenou levemente. Letícia se aproximou e beijou a testa de Theo, respirando o cheiro dele pela última vez enquanto mulher livre. Mamãe te ama. Sempre. Nunca esquece disso. Foi levada algemada. Na delegacia, Letícia confessou tudo sem reservas. Contou sobre os anos de abuso psicológico, sobre o planejamento do crime,
sobre como cultivou a planta venenosa, sobre como colocou o veneno no suco. Não omitiu nada. Estava exausta de mentir, de esconder, de sofrer em silêncio. O delegado a ouvia com expressão grave. A senhora entende a gravidade do que fez? Tentativa de homicídio premeditado. Mesmo que não tenha consumado o crime, o planejamento e a execução parcial já configuram crime gravíssimo. Eu sei, respondeu Letícia com a voz vazia. Eu sei que me tornei um monstro. Mas juro que no momento em que vi meu marido indo beber, eu percebi o que tinha feito. Eu não queria matar o Ricardo. Eu só queria paz. Durante a investigação, peritos foram até a casa analisar o suco derramado no chão. Confirmaram a presença de digitalis em quantidade letal. Encontraram os vasos de dedaleira no quintal. Encontraram o frasco escondido na lavanderia. Cada evidência era mais condenatória. Ricardo deu seu depoimento visivelmente abalado. Eu não sei o que aconteceu com ela. A Letícia que eu conheci não era assim. Ela era gentil, doce, paciente. Minha mãe podia ser difícil às vezes, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. O interrogador perguntou: difícil como? Pode elaborar. Ricardo hesitou. Bem, ela é muito protetora. Muito presente. Talvez excessivamente. Ela tinha opiniões fortes sobre como Letícia devia fazer as coisas. Mas isso é normal em sogras, não é? Seu testemunho anterior menciona que sua esposa gritou que sua mãe a transformou nisso. Você consegue entender o que ela quis dizer? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Algo em sua expressão mudou. Como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente pensando sobre aquilo. Talvez eu não tenha percebido. Talvez tenha sido pior do que eu achava. Mas era tarde demais para essa epifania. O dano estava feito. Letícia seria julgada. Sua vida estava destruída. E o pior, ela realmente havia se tornado aquilo que mais temia, uma pessoa capaz de matar. Os meses seguintes foram um pesadelo burocrático e emocional. Letícia ficou presa preventivamente enquanto aguardava julgamento. Na cela, tinha tempo demais para pensar, para reviver cada momento que a levou até ali, para se perguntar onde exatamente tudo tinha desmoronado. Ricardo pediu divórcio imediatamente e obteve guarda integral de Theo. Letícia não lutou contra isso. Como poderia? Era uma assassina confessa. Mesmo que não tivesse completado o crime, a intenção estava lá. O planejamento estava lá. A execução estava lá. Ela recebia visitas de sua própria mãe, que chorava copiosamente. Minha filha, como chegamos a este ponto? Por que você não me contou o que estava passando? Eu teria te ajudado. Teríamos encontrado outra solução. Mãe, eu estava cega. Estava tão consumida pelo ódio, tão desesperada. Não conseguia pensar direito. Achei que era a única saída, Letícia explicava, também chorando. O psiquiatra forense que a avaliou diagnosticou estresse pós-traumático crônico, depressão severa e transtorno de ansiedade, todos causados por abuso psicológico prolongado. A paciente foi sistematicamente quebrada emocionalmente durante anos. Isso não justifica o crime, mas explica o estado mental que a levou a cometê-lo, dizia o relatório. Durante a investigação, algo inesperado aconteceu. Várias outras noras de Marlene apareceram. Ricardo teve 2 irmãos de casamentos anteriores do pai. Ambos eram casados. E ambas as esposas tinham histórias perturbadoramente similares às de Letícia. Ela fez a mesma coisa comigo, contou Patrícia, casada com o irmão mais velho de Ricardo. Anos de humilhação constante. Críticas sobre tudo. Invasão de privacidade. Meu marido também não me defendia. Eu acabei tendo uma depressão tão severa que fui internada. Quase me suicidei. Tive que me afastar da família completamente para sobreviver. A segunda cunhada, Júlia, tinha história ainda pior. Dona Marlene espalhou boatos sobre mim no bairro, dizendo que eu tinha casos extraconjugais. Destruiu minha reputação. Meu casamento acabou. Perdi a guarda dos meus filhos por um tempo. Levei anos em batalha judicial para provar que as acusações eram falsas. Ela é uma narcisista perversa.
Destrói as pessoas metodicamente. Esses testemunhos foram apresentados ao tribunal como evidência de um padrão de comportamento abusivo de Marlene. A defesa de Letícia tentou construir o argumento de que ela havia sido vítima de abuso psicológico sistemático que a levou a um colapso mental. Mas a promotoria era implacável. Abuso não justifica tentativa de homicídio. A Ré tinha outras opções: divórcio, terapia, denúncia. Ela escolheu o caminho do assassinato. Planejou durante meses. Isso não é um ato impulsivo de alguém fora de si. É o comportamento calculado de uma potencial assassina. Durante o julgamento, Marlene se apresentou como a vítima perfeita. Chorou no banco das testemunhas. Falou sobre como sempre tentou ajudar Letícia, sobre como queria apenas o melhor para seu filho e neto. Sua performance foi impecável. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Ricardo pediu para testemunhar novamente. Desta vez, havia algo diferente em sua postura. Ele entrou no tribunal com expressão séria e determinada. Eu preciso dizer a verdade, ele começou, sua voz firme. Durante meses, desde a prisão de Letícia, tenho refletido sobre tudo. Conversei com meus irmãos, com suas ex-esposas, com vizinhos antigos. E percebi algo terrível. Eu fui cúmplice. Marlene ficou tensa na plateia. O promotor franziu a testa. Ricardo continuou: minha mãe não é a vítima que está fingindo ser. Ela torturou psicologicamente Letícia durante anos. E eu vi. Eu estava lá. E não fiz nada. Pior, eu defendi minha mãe. Eu invalidei os sentimentos de minha esposa. Eu a deixei sozinha em uma guerra que ela não podia vencer. Senhor Ricardo, isso não muda o fato de que sua ex-esposa tentou cometer homicídio, interveio o juiz. Eu sei, Excelência. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo. Foi terrível, foi criminoso. Mas estou dizendo que eu entendo como ela chegou àquele ponto. Porque nos últimos meses, morando sozinho com minha mãe ajudando com Theo, eu finalmente experimentei o que Letícia viveu por anos. E está me destruindo também. Houve um murmúrio chocado no tribunal. Marlene se levantou, indignada. Ricardo, como você pode dizer essas coisas? Eu sou sua mãe. E é exatamente por isso que sempre escolhi você, Ricardo respondeu, virando-se para encará-la. Mas isso acabou. Porque agora eu vejo o que você é. Você é manipuladora, cruel e destrutiva. Você não destrói as pessoas com violência física. Você usa palavras, insinuações, invasões sutis. E é tão boa nisso que até as vítimas duvidam de si mesmas. Ricardo então se virou para Letícia, que estava no banco dos réus com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito. Sinto muito por não ter te protegido. Por não ter acreditado em você. Por ter deixado que chegasse a esse ponto. Você não deveria estar aqui. Minha mãe deveria. O testemunho de Ricardo abalou o tribunal. Mas não foi suficiente para absolver Letícia. O júri a considerou culpada de tentativa de homicídio qualificado, mas com atenuantes devido ao histórico de abuso psicológico. A sentença foi de 8 anos de reclusão em regime semiaberto. Era menos do que poderia ter sido. A promotoria pedia 15 anos em regime fechado. Mas ainda eram 8 anos da vida de Letícia. 8 anos longe de seu filho, que mal se lembraria dela quando saísse. Após a sentença, Letícia foi transferida para a penitenciária feminina. Lá, curiosamente, encontrou algo que nunca teve antes: compreensão. Várias detentas tinham histórias de abuso que as levaram a cometer crimes. Ela não estava sozinha em seu sofrimento. Participou de todos os programas de reabilitação disponíveis. Terapia individual, terapia em grupo, cursos profissionalizantes. Queria sair de lá uma pessoa melhor, não apenas uma criminosa cumprindo pena. Ricardo manteve contato irregular. Enviava fotos de Theo algumas vezes. Permitiu 2 visitas por ano. Mas o relacionamento deles estava irremediavelmente destruído. O divórcio foi finalizado. Ele refez sua vida, mantendo distância respeitosa mas firme de Marlene, que agora vivia em um asilo. Sim, Marlene acabou em um asilo. Depois do testemunho público de Ricardo e das revelações sobre seu comportamento, a família se afastou.
Seus outros filhos também cortaram contato. Ela, que sempre teve tanto medo de ficar sozinha, terminou exatamente assim, isolada, amarga, em um quarto pequeno de asilo, pagando o preço de uma vida inteira de crueldade emocional. Letícia soube disso através de sua mãe durante uma visita. Esperava sentir satisfação, algum tipo de justiça poética. Mas tudo o que sentiu foi vazio. Não havia vitória ali. Todos haviam perdido. Marlene perdeu a família. Ricardo perdeu a esposa e a ilusão sobre a mãe. Theo perdeu a presença diária da mãe. E ela? Perdeu tudo. Às vezes eu penso, Letícia disse à psicóloga da prisão durante uma sessão, se eu tivesse simplesmente ido embora. Pegado Theo e saído. Pedido divórcio. Cortado contato. Qualquer coisa menos, isso. Ela apontou para as grades ao redor. Por que não fez? Perguntou a psicóloga gentilmente. Porque eu estava quebrada. Tão quebrada que nem conseguia ver saídas óbvias. Marlene me convenceu de que eu era fraca, incapaz, que sem Ricardo eu não seria nada. E eu acreditei. Acreditei tanto que a única solução que consegui ver foi eliminar ela da equação, não me remover eu. E agora? Como você vê a situação? Letícia ficou em silêncio por um longo momento. Agora vejo que o maior veneno não estava naquele frasco que escondi na lavanderia. Estava dentro de mim. Veneno emocional que fui engolindo aos poucos durante anos. Até envenenar minha própria alma. Até me transformar em algo que não reconheço. Os anos na prisão foram longos e difíceis. Mas Letícia usou cada dia para reconstruir quem ela era. Leu livros sobre abuso psicológico, sobre codependência, sobre como estabelecer limites saudáveis. Aprendeu que vítimas de abuso às vezes se tornam abusadoras ou, como no caso dela, tão desesperadas que cometem atos impensáveis. Theo cresceu. Nas poucas visitas que fez à mãe, era educado mas distante. Ricardo havia contado a verdade adaptada para a idade. Mamãe ficou muito doente mentalmente e fez algo muito ruim. Ela está em um lugar onde pode melhorar. Não era mentira, apenas não era toda a verdade. Letícia cumpriu 6 anos da pena de 8 quando foi concedida liberdade condicional por bom comportamento. Saiu da prisão uma mulher diferente, mais velha, com cabelos grisalhos aparecendo, mas com olhos que finalmente tinham clareza. Sua mãe a esperava do lado de fora. Elas se abraçaram e choraram. Bem-vinda de volta, minha filha. Letícia reconstruiu sua vida lentamente. Conseguiu um emprego modesto em uma gráfica. Morava em um apartamento pequeno. Tentava reconectar com Theo, agora com 8 anos, mas era difícil. O menino tinha uma vida sem ela. 3 meses após sua libertação, recebeu uma ligação inesperada. Era Ricardo. Sua voz estava estranha. Letícia, você pode vir ao Hospital São Lucas? É urgente. O coração dela disparou. Theo? Aconteceu algo com o Theo? Não, não é Theo. É minha mãe. Ela está morrendo e ela está pedindo para falar com você. Letícia ficou em choque. Marlene queria falar com ela? Depois de tudo? Hesitou, mas sua curiosidade falou mais alto. Precisava saber o que aquela mulher que destruiu sua vida queria dizer. No hospital, encontrou Marlene em uma cama, conectada a vários aparelhos. A mulher que antes era robusta agora parecia um esqueleto coberto de pele. Câncer terminal, Ricardo explicou. Semanas de vida, talvez dias. Marlene abriu os olhos quando Letícia entrou. Fez um gesto fraco para que se aproximasse. Ricardo saiu do quarto, deixando-as sozinhas. Você veio, Marlene sussurrou com dificuldade. Você pediu, Letícia respondeu, mantendo distância segura. Marlene tossiu, uma tosse dolorosa e úmida. Eu vou morrer. E vou morrer sozinha. Como sempre temi. E sabe por quê? Porque você estava certa. Letícia franziu a testa. Certa sobre o quê? Eu destruí você. Destruí todas as noras. Afastei meus filhos. Fiz tudo o que você me acusou de fazer. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Marlene. E agora, aqui estou. Sozinha. Pagando por cada palavra cruel,
cada humilhação, cada invasão. Por que fez isso? Por que nos tratou assim? Letícia precisava saber. Marlene fechou os olhos. Inveja. Eu invejava vocês. Jovens, bonitas, com a vida toda pela frente, com o amor dos meus filhos. Eu tinha medo de ser substituída, de não ser mais importante. Então eu atacava. Destruía. Para provar que ninguém era melhor que eu, que ninguém era boa o suficiente para meus filhos. Você quase me transformou em assassina. Eu sei. E você quase conseguiu me matar. Sabe o que é engraçado? Marlene abriu os olhos novamente, com um olhar estranho. Eu meio que merecia. Aquele veneno. Seria justiça, não seria? Letícia sentiu um arrepio. Não diga isso. Por quê? É verdade. Você mataria um monstro. E eu era um monstro. Marlene tossiu novamente, com mais força desta vez. Quando passou, ela olhou diretamente nos olhos de Letícia. Mas aqui está a reviravolta que você não esperava. Você não foi a primeira a tentar. O sangue de Letícia gelou. O que? Patrícia. A primeira nora. Ela também tentou me envenenar. Anos atrás. Mas eu descobri. Confrontei ela em particular. Disse que se ela contasse para alguém, eu destruiria ela completamente, tiraria os filhos dela. Ela ficou em silêncio, e eu nunca contei para ninguém. Usei isso como controle sobre ela por anos. Letícia estava em choque total. Você está mentindo. Estou morrendo. Por que mentiria? Eu transformei 2 mulheres em potenciais assassinas. 2. Você só foi a mais bem-sucedida em quase executar. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Marlene. Eu criei meus próprios monstros. E agora morro sozinha, rodeada pelo ódio que plantei. Eu preciso ir. Letícia se levantou, tonta com a revelação. Espera. Marlene estendeu uma mão esquelética. Eu só queria dizer. Eu sinto muito. De verdade. Você não merecia o que fiz com você. Nenhuma de vocês merecia. Letícia olhou para a mão estendida. Toda célula do seu corpo gritava para ignorá-la e ir embora. Mas algo dentro dela, algo que a prisão e a terapia haviam cultivado, fez com que ela pegasse aquela mão. Eu perdoo você, Letícia disse, surpresa com suas próprias palavras. Não por você, mas por mim. Porque carregar ódio quase me destruiu completamente. E não vou deixar que me destrua de novo. Marlene apertou fracamente a mão dela, lágrimas escorrendo. Obrigada. Letícia saiu do quarto e encontrou Ricardo no corredor. Ele a olhou interrogativamente. Ela disse algo importante? Disse. Mas são coisas que ela precisa levar para o túmulo. Letícia olhou para o ex-marido. Ricardo, você é um bom pai para Theo? Tento ser o melhor que posso. Então deixa eu te dar um conselho. Não faça com ele o que sua mãe fez com você. Não o transforme em alguém que não consegue estabelecer limites. Não o ensine que amor significa tolerar abuso. Ensina ele a ser forte o suficiente para proteger quem ama. Ricardo assentiu lentamente, emocionado. Eu vou. Prometo. Marlene morreu 3 dias depois. Seu funeral foi pequeno e triste. Pouquíssimas pessoas compareceram. Letícia não foi. Alguns capítulos precisam ser fechados sem cerimônias finais. Anos depois, Letícia construiu uma vida modesta mas em paz. Nunca se casou novamente. Mantinha um relacionamento distante mas respeitoso com Theo, que cresceu para ser um jovem sensível e consciente sobre saúde mental. Ricardo se casou novamente com uma mulher que estabelecia limites claros, e finalmente parecia feliz. Letícia começou a trabalhar voluntariamente com mulheres vítimas de abuso doméstico e psicológico. Eu sei o que é ser empurrada ao limite, ela dizia em seus grupos de apoio. Eu fui ao limite e caí do precipício. Mas vocês não precisam. Existem outras saídas. Sempre existem. E pedir ajuda não é fraqueza, é sobrevivência. O veneno nunca foi completamente removido daquela casa. Décadas depois, quando demoliram o imóvel para construir um prédio,
encontraram manchas no piso da sala que nunca saíram. Manchas laranja do suco derramado. Como se o próprio chão guardasse memória daquele dia em que uma família quase foi destruída por ódio, inveja e veneno, tanto literal quanto metafórico. E Marlene? Sua última confissão sobre Patrícia nunca foi confirmada. Patrícia negou veementemente quando confrontada anos depois. Ela estava mentindo até o último suspiro, Patrícia disse, tentando causar dano mesmo morrendo. Mas Letícia acreditava que era verdade, porque ela entendia. Entendia o desespero que leva uma pessoa a considerar o impensável. Entendia como o abuso psicológico pode envenenar a mente tão eficientemente quanto qualquer substância química pode envenenar o corpo. A verdade final: Marlene foi morta não por veneno em um copo, mas pelo próprio veneno que carregava dentro de si. Morreu sozinha, abandonada, cercada apenas pelo vazio que ela mesma criou. E talvez isso seja a justiça mais poética do que qualquer sentença judicial poderia proporcionar. Essa história te impactou? Te fez pensar? Comenta aqui embaixo o que você achou desse desfecho. E lembra, abuso psicológico é real, é grave, e pode destruir vidas. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, procure ajuda. Existem saídas. Sempre. De que cidade você é? Conhece alguma história de conflito familiar que quase terminou em tragédia? Conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e até o próximo caso.